não acreditava ser capaz, mas eu passei de primeira. Pois é. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu processo para tirar a minha habilitação, para tirar a minha tão sonhada CNH. Então, se você tá pensando em tirar, quer saber como é que funciona o processo, tá precisando de uma experiência real, hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Vamos lá então, começar do começo, a decisão de tirar a minha habilitação. Foi o seguinte, todo ano eu gosto de fazer aquele vision board. Ou seja, tipo assim, minhas metas em fotos. E eu sempre quis, assim, tirar minha CNH desde que eu completei meus 18 anos, mas na época não era possível. E eu fui meio que empurrando com a barriga, não, deixa pra depois, mas sempre pensando, eu preciso tirar a minha CNH logo. E o que acontece? No fim de 2024, eu fiz minhas metas, né? Coloquei ali as fotinhas das minhas metas e deixei de plano de fundo do meu tablet, pra sempre quando eu abrisse o tablet eu olhasse ali minhas metas e ficasse sempre de olho, né, nas minhas metas pra eu não desistir e continuar persistindo. Então eu fiz uma meta para o ano passado e a meta era uma moça dirigindo com cabelo no vento, assim, bem bonitinha e bem plena. Só que eu falei pro marido, falei, eu não sei como, mas esse ano eu quero tirar minha habilitação. Não sei o que vai acontecer, mas minha meta pra esse ano é tirar minha habilitação. E depois foi passando no decorrer do ano, falei, vixe, não vai dar certo, não vai dar tempo, porque o processo é um pouco demorado, né? Então, fui pensando dessa forma. Só que, gente, é o seguinte, apareceu aquela questão que eu expliquei pra vocês no vlog, não lembro qual vlog que foi, mas teve um vlog que eu expliquei pra vocês, que a gente vai mudar de casa, né? A gente ainda não sabe quando. Então apareceu essa oportunidade, o marido foi e falou assim, ó, pra gente ir pra lá e ficar tranquilo com você voltando da faculdade no período noturno, você vai ter que tirar a habilitação pra você conseguir ir dirigindo até a estação mais próxima, porque a vizinhança ali é meio perigosa, assim, dependendo do dia, pra você andar sozinha à noite. Foi aí que começou o processo. Foi em julho, a gente decidiu. Em julho a gente decidiu, conversamos ali tudinho. Ele já falou pra eu ir pesquisando nas autoescolas. Tinha uma autoescola que eu já tava em mente, que foi de 2 primos dele que tiraram nessa autoescola, que eu tirei. Então ele falou assim, ó, tem essa autoescola aí, vai lá um dia pra ver, né, como é que funciona o processo. Fui lá na autoescola, perguntei como é que era o processo todo, de CFC, os pagamentos, como é que funcionava, perguntei tudo. E ela falou pra mim, eu vim com os valores pra casa, conversei com o Endo falou assim, pode ir lá, pode fechar. Eu falei, beleza. Eu paguei a carta e já entrei em contato com o CFC, que é uma empresa separada da autoescola, é uma outra empresa pra eu fazer o CFC, que é o cursinho teórico, pra quem não sabe. E eu fiz o cursinho teórico online, porque presencial não daria pra eu fazer, porque eu tava fazendo faculdade e trabalhando na época. Então eu fiz o CFC online e fui ali, gente, assistindo a aula, acompanhando na apostila e sempre fazendo o simulado. Tem o aplicativo do simulado do Detran. Se você tá nesse processo de tirar a habilitação, você precisa fazer o simulado da prova teórica, gente. Porque tem gente que reprova, mas reprova assim, de bobeira, porque você faz o simulado do Detran, praticamente todas as questões que você faz nos simulados vai cair na prova teórica. Ele tá ali porque ele realmente funciona. Ele é muito necessário, então faça o simulado do Detran. Tem um aplicativo, fica na palma do celular, às vezes a gente fica rolando o feed com coisa nada a ver. Pega o simulado do Detran e vai fazer as provinhas teóricas. Terminei de fazer o CFC, o cursinho teórico. Fui na autoescola agendar a minha prova teórica. Demorou muito, eu já tava agendada a minha prova teórica. E fui lá eu, né, no dia da prova teórica, assim, gente, eu estava, meu Deus, eu não vou passar, eu não fiz simulado suficiente. Pronto, porque assim, gente, eu sou muito pessimista, assim, pra algumas coisas que acontecem comigo. Então eu falo, não vai nem dar certo. Se eu não passar, pelo amor de Deus, já tô com o psicológico preparado se eu não passar na prova teórica, enfim. Entrei lá, tudinho bonitinho, tem um computador com umas teclas só pra você responder as questões. E eu fui fazendo simulado, gente, o que eu já tinha estudado, o simulado, ó, e fui fazendo a prova teórica. E tudo que caiu na prova teórica, pelo menos uns 90%,
das questões que caiu na prova teórica foi de simulado que eu já tinha feito. Entenderam como é que é importante fazer o simulado? E assim, na hora que a gente finaliza a prova teórica, automaticamente já sai no site do Detran e mostra lá se a gente tá aprovado, se a gente tá reprovado. Então eu finalizei a prova. Eu não lembro, acho que é 1h30 ou 1 hora pra gente fazer. Eu fiz em 40 minutos. Porque eu lia e relia a questão. Às vezes tem pegadinha, por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Tem muita pegadinha, principalmente de placa. Então tem que prestar muita atenção. Finalizei a prova e já fui correndo no site, né? Finalizei, saí da salinha, saí do poupa-tempo e já fui correndo no site para ver como é que tava a minha situação lá da prova. Meu Deus, eu não passei, já tava pensando pior. E quando eu entrei no site, eu tinha acertado 27 questões de 30. Ou seja, gente, foi muito assim, eu acertei bastante, eu só errei 3. Então, tudo certo, eu estava super aprovada. Eu já saí do poupa-tempo, já fui direto na autoescola. Falei assim, ó, acabei de terminar minha prova teórica, fui aprovada, tô aqui pra agendar minhas aulas práticas. E agendei as minhas aulas práticas. Então, eu cheguei lá no dia da minha aula. No primeiro dia eu tava super afobada, tava muito... Porque quando eu vou fazer alguma coisa nova, que eu nunca tinha feito antes, eu fico assim, meio serelepe. E foi o que aconteceu na primeira aula. Foi muito engraçado, gente. Mas o instrutor explicou direitinho. Os faróis, a marcha, o ponto da embreagem, a seta, tudo. Os instrutores ensinam tudo mesmo. E assim, nessa autoescola que eu fiz, gente, eles são muito solícitos, os instrutores. Muito pacientes, ensinam tudo direitinho, tudo. Então, eu tava de boa, assim. Porque ele também tinha os pedais ali, então se desse algum ruim, ele só usava os pedais dele e, tipo assim, se a gente tá indo fora da rota, ele vai arrumando o volante. Então, de boa. Só que, gente, eu passei por um processo muito difícil na época que eu estava nas minhas aulas práticas, que era um processo muito difícil no meu trabalho anterior, mas era um processo que estava tirando o meu juízo mesmo, tava ficando meio biruleibe. E aconteceu de eu ter tido uma crise de ansiedade logo no meu segundo dia de aula prática. Eu estava no volante e eu comecei a chorar. Como se eu estivesse descarregando tudo ali. E o instrutor ficou, eu falei alguma coisa pra você? Você não gostou de alguma coisa que eu falei? Eu falei, não foi nada com você, é meu mesmo. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí ele perguntou, você quer voltar pra outra escola? Eu falei, eu quero. Então a gente voltou pra autoescola, eu chorando muito mesmo, tendo uma crise ali no volante mesmo, assim. Voltei pra autoescola, a recepcionista da autoescola, um amor, um amorzinho, sentou comigo, conversou comigo, falou assim, olha, a gente quer que esse processo seja um processo leve, não queremos que seja traumatizante pra você, vai no seu tempo, não fica se cobrando, não fica nervosa, é normal. É a primeira vez que você tá fazendo isso, então não fica se cobrando tanto. Gente, ela foi um amor comigo, assim. Ela falou, olha, a gente vai cancelar a segunda aula de hoje e a de amanhã a gente vai cancelar também as duas. Resolve o que você tem pra resolver no seu trabalho, manda mensagem pra gente se você estiver bem, se você estiver pronta, pode retornar às aulas. Então, finalizei aquele dia, voltei pra casa, super mal, assim, porque eu me afetei muito naquele período. Voltei pra casa, não consegui fazer nada no restante do dia, no dia seguinte. Também tava super mal. Numa sexta-feira eu voltei pra autoescola pra fazer as aulas, né? Eu tive a crise na quarta-feira. Aí o restante da quarta-feira eu não fiz mais aula, só fiz uma, não fiz a segunda. E na quinta-feira foi cancelada a aula, né? Como ela tinha me falado. E eu voltei na sexta. Aí na sexta eu já voltei mais ativa, mais dirigindinho, tudo de boa. Aí nesse meio tempo eu fui desligada da empresa. Nessa sexta-feira mesmo que eu tinha voltado, fui desligada da empresa. E falei, agora sim eu posso focar na minha carta, em fazer minhas aulas, tudo bonitinho. E dali pra frente eu fui seguindo, fazendo as minhas aulas práticas, prestando bastante atenção na baliza, porque o meu maior medo foi a bendita da baliza, porque tava com medo de bater no cone, tava com medo de avançar o meio fio. Gente, a gente fica com tanto medo, eu estava muito medrosa. Então fui ali, né, prestando bastante atenção, porque na autoescola eles ensinam os macetes, pra saber os pontos certinhos pra gente entrar na baliza direitinho, não dá nem ruim, assim. Pode dar alguns pouquinhos de ruim, mas não reprovatórios. Reprovatórios, essa palavra existe? Mas não que reprovem a gente. Então, tudo. O ponto do retrovisor, de todos os retrovisores, da onde o cone tem que ficar,
os macetes tudinho, o instrutor mostra pra gente. Fiz todas as aulas que eu precisava fazer e fui agendar a minha prova prática. Gente, assim, eu estava com medo de reprovar na teórica? Estava. Só que o meu maior medo era a prova prática, gente, porque eu não me achava ser capaz, não me considerava capaz de passar. Falei, gente, eu não vou passar de primeira. Muita gente passando de primeira, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou passar de primeira nunca. Porque eu sou muito avoada, assim, eu fico meio sonsa na hora que eu tô ali no nervoso, então às vezes eu acabo esquecendo de alguma coisa. Eu nunca vou passar de primeira. Vou ter que pagar a reprova, porque eu não vou passar de primeira nesse negócio. Marquei a prova prática pra 15 dias, marquei ela hoje, por exemplo, daqui 15 dias eu fiz. E faltando uma semana pra eu fazer, literalmente, gente, faltando uma semana pra eu fazer a prova, me deu dor de barriga. Eu fiquei com a dor de barriga a semana inteira e uma semana depois que eu fiz a prova, me deu dor de barriga, gente. Eu fiquei muito mal. Nossa, eu tava muito mal, sentindo muita dor na barriga, eu demorava pra dormir. Ficava fazendo o percurso da prova na cabeça, porque eu vi pela internet o percurso que eu faria, né? Eu não posso esquecer, porque a gente tem que... Porque dependendo do fiscal do Detran que você pega, eles pedem pra você fazer o meio fio, além da baliza. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer assim. Mas o instrutor também ensina um macete do meio fio pra você não avançar o meio fio e ficar no espaçamento certinho da guia, sabe? E do meio fio. E eu fui fazendo um percurso todo na minha cabeça. Gente, eu demorei super pra dormir todos os dias, faltando uma semana pra eu fazer a prova. Chegou o dia, foi numa segunda-feira, dia 1º de dezembro eu fiz. E muita gente reprovando, só que assim, a gente não pode ficar perto da onde estão os carros. A gente ficou um pouquinho mais longe, mas de longe a gente via algumas pessoas reprovando. Tinha gente que mal entrava no carro e já saía, porque reprovava. E eu o tempo todo, meu Deus, não deixa eu esquecer nada, Jesus me ajuda, vai na minha frente, Senhor, guia meu volante quando eu não conseguir guiar, Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda. E orando, gente, o tempo todo. Desde antes de eu me pensar em matricular na autoescola, eu já tava intercedendo, falando, Jesus, me ajuda a passar, me ajuda a passar, me ajuda a passar. Não deixa eu esquecer de nada, porque eu sou meio sonsa. Não deixa eu esquecer de nada. Aí tá bom, enfim, voltando pro dia da prova, que eu fui longe agora. Voltando pro dia da prova, eu tava conversando com uma moça que também fez na mesma autoescola que eu, a gente conversandinho, tudo. Aí ela foi primeiro que eu. Era com a mesma instrutora, que ela... Do carro da autoescola, ela foi a mesma instrutora que eu terminei as aulas. E ela foi logo antes de mim. Ela foi e depois, eu fui depois dela. Só que foi muito rápido o percurso. Aí logo a minha instrutora chegou. Falei, ela já terminou? Ela já passou? Porque foi tão rápido. Ela foi falou assim, gente, não esquece da seta. Dá a seta com força, porque a gente seta reprova. Porque o que acontece? A gente tem as que reprova na hora, que a gente faz as infrações. Que a gente reprova na hora. E tem os pontos. Só que assim, os pontos são acumulativos. Então se você esqueceu de dar a seta pra entrar na baliza, você leva 3 pontos. E se você esquecer da seta o tempo todo da baliza, vai somando os pontos e você acaba reprovando. Então assim, gente, é muito fácil de reprovar na prova. Tem que prestar muita atenção. Pode até não precisar de seta pra onde você vai entrar, mas dê a seta. Dê a seta à vontade, assim, na hora da prova. Pra você não reprovar por esses pontinhos assim, meio besta, sabe? Aí na hora que a instrutora falou isso, eu falei, Jesus. E eu tava esquecendo tanto da seta nas aulas práticas, praticando a baliza. E, meu Deus, não deixa eu esquecer da seta, não deixa eu esquecer da seta, tá bom. Aí chegou minha vez. Aí entrou o fiscal do Detran dentro do carro. Eu só fechei a porta do carro, não fiz nenhum procedimento. Fiquei ali esperandinho, ele pegou meu RG e tudo. Aí quando ele fechou a porta dele, ele falou, podemos seguir? Aí eu abri a minha porta de novo, fechei, porque é o passo a passo, é a porta, banco. Fechar a porta tem que estar fechada, não pode estar meio aberta. Tem que estar 100% fechada. Pode bater com força mesmo pra fechar, pra ter certeza. Ajusta o banco pra sua altura, o banco, o encosto do banco, ajusta tudo. Ajustou o banco? Já ajeita os retrovisores. O retrovisor, por mais que esteja bom, só de você relar, o fiscal do Detran já sabe que você tá sabendo o que você tá fazendo. Botou o cinto, liga o carro, dá a seta pra esquerda pra você poder sair, seta, a marcha, o freio de mão, olha os retrovisores, olha pra fora. O fiscal do Detran quer que você mexa o pescoço. Tipo assim, por mais que você tá aqui, aí você olha rapidinho os retrovisores, ele não tá vendo você mexendo sua cabeça. Você pode ter olhado, mas ele precisa ver que você tá sabendo o que você tá fazendo. Olha pra fora, olha os retrovisores bem assim, mexendo a cabeça mesmo pra ele ver que você tá sabendo o que você tá fazendo. Aí ele falou, pode sair. Aí eu saí, dei a seta, falei, meu Deus. Gente, eu sentia minha perna tremendo nos pedais. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não deixa eu esquecer nada, não deixa eu esquecer nada. Aí ele falou, você vai entrar naquela seta, naquela baliza ali. Por dentro, já tava morrendo de medo. Aí eu fui, teve uma hora que eu quase errei
errei o procedimento ali. Eu falei, ai, Jesus, e agora? Como é que eu vou arrumar isso? E falando alto, assim, pensando alto, eu falei, Jesus, e agora? Aí eu fiz o que a instrutora tinha me falado, ó, pra você arrumar a baliza, é assim, assim, assim. Eu fiz todo o procedimento ali. Aí teve uma hora que eu vi que se eu tentasse arrumar demais, eu ia acabar batendo no cone. Então, eu falei, quer saber? Seja o que Deus quiser. Aí a gente faz o procedimento ali tudo. Estacionando a baliza, desliga a seta, põe a marcha no neutro e puxa o freio de mão. E espera o fiscal. Vai esperando o fiscalzinho ali. Aí ele sai, analisa a baliza. Se a gente não passou, ele já fala ali na hora. Quando ele entrou dentro do carro e falou, pode seguir, já me deu um alívio. Porque dali eu falei, pronto, agora que a parte mais difícil já foi. Ele entrou de novo, aí eu fiz todo o procedimento pra sair da baliza e fui seguindo. Eu fui seguindo o meu caminho, aí ele foi falando assim, ó, a gente vai virar ali, vai virar ali. Aí ele falou assim, pode estacionar ali, que era o meio-fio, bendito do meio-fio. Aí fiz todo o procedimento também, desliga a seta, marcha no neutro e puxa o freio de mão. Ele falou, não precisa, a gente já vai sair ali. Eu falei assim, moço, você vai olhar minha baliza agora pra ver se ficou boa. Aí ele olhou e falou, não, tá tudo bem, pode seguir ali e vira à direita. Aí eu fui seguindo ali, gente, todos os pares, as placas pares, os pares do chão, você tem que respeitar toda a sinalização. Fui seguindo tudo, dando seta até onde não precisava, às vezes era a via ia seguir por ali mesmo, mas eu tava dando a seta mesmo, não tava nem aí. E fui seguindo ali o caminho, ele falando, vira pra direita, vira pra esquerda, a gente vai entrar ali, a gente vai descer ali e tal. Aí tava chegando no fim, ele falou assim, você pode estacionar depois daquela moça ali. Aí eu virei tudo, estacionei bonitinho, respeitando o meio-fio. Aí a gente tem que fazer todo o procedimento. De novo, desliga a seta. Quando a gente vai estacionar, a gente tem que ligar a seta pra onde a gente tá estacionando. Desliga a seta depois que estaciona. Marcha no neutro, puxa o freio de mão, desliga o carro. Aí tá bom, eu fiquei bem ali esperandinho. Aí ele foi e falou assim, assina seu nome aqui do jeito que você conseguir. Eu só escrevi meu nome mesmo, porque não dava pra assinar. Eu assinei meu nome e fiquei olhando pra cara dele assim. Aí ele falou assim, parabéns, você foi aprovada. Gente, foi como se tivesse descarregado uns 20 quilos assim das minhas costas, porque eu tava tão nervosa, eu tava com tanto medo de reprovar nessa bendita dessa prova, que quando ele falou que eu tava aprovada, eu falei, é mentira, moço, é sério. E comecei a chorar. Gente, mas eu chorei tanto. Mas eu chorei e falei, obrigada, moço, obrigada, Deus abençoe. Comecei a agradecer a Deus, Deus, muito obrigada, glória a Deus, Jesus, muito obrigada por eu ter conseguido passar. Baixei no volante, chorava. Aí a minha instrutora veio, a minha última instrutora, veio e falou assim, esse choro aí, é de felicidade ou é de tristeza? Aí o fiscal foi falar assim, não, é de felicidade. Eu saí de dentro do carro e falei, Marineide, eu não acredito que eu passei, Marineide. Porque quando eu entrei na autoescola, eu passei por 3 instrutores. Por 4, na verdade, só que eu só tive uma aula. Foram 3 que eu fiquei mais tempo. Aí eles estavam ali, eu falei, gente, vamos juntar aqui, vamos tirar uma foto. Tirar uma foto comigo, que eu tô feliz, que eu passei. E assim, chorando muito, porque eu nem acreditava, gente. Eu não acreditava, assim, que eu, Giovana, fosse passar de primeira em uma prova prática da habilitação do Detran. Eu não acreditava. Tá aqui, minha habilitação tá aqui, ó, bonitinha. Peguei a digital primeiro. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, se eu não me engano. Peguei a digital primeiro, porque eu fui lá no Poupa Tempo, a moça me ajudou, mas depois de um pouco mais de um mês, na verdade, que eu fiz a prova, eu recebi minha habilitação em casa. Então eu estou devidamente habilitada pra dirigir na rua. Só que o que acontece, gente? Ah, Giovana, você já dirigiu? Você já pegou seu carro? Isso e aquilo? Não, gente, porque o nosso carro deu problema. Quando eu peguei a habilitação, o carro estava bom, só que o banco eu não conseguia ajustar. Ele estava quebrado, mas só ainda eu conseguia dirigir, porque o banco estava muito distante. Então, para a altura dele, tá ok. Pra minha, não estava confortável. Tava muito ruim para dirigir daquele jeito, sem condições, né, gente? E acabou que eu não consegui dirigir até onde eu consegui arrumar essa questão do banco. Só que quando finalmente conseguiu arrumar, deu outros problemas no carro, que o carro tá no mecânico agora. A gente não sabe quando que vai pegar o carro de novo. Então, não sei quando que eu vou conseguir dirigir meu carro. Não sei. Eu dirigi uma vez só e foi o carro do meu sogro. Só que eu acabei ficando um pouco nervosa no volante, não consegui dirigir direito. Por quê? Quando a gente tá nas aulas, a gente tem um carro que a gente usa. Então, a gente fica mais adaptado àquele carro. E quando a gente pega outro carro de outra marca, de outro modelo, de outra coisa, a gente tem essa diferença, que o carro que eu dirigia na autoescola era um Mobi. Então o Mobi, pra mim, era super confortável, super compacto, tudo bonitinho assim, tudo muito leve, volante leve, as marchas leves, tudo bonitinho. E quando eu peguei o carro do meu sogro, é um Fiesta 2005,
o Fiesta Hatch 2005. E é diferente do carro que eu treinava na autoescola, então não me adaptei no carro, não consegui dirigir direito, porque eu tava com a mente de que seria o mesmo, eu ia pegar qualquer carro, ia ser do mesmo jeito que o carro que eu treinei na autoescola, e não é assim, nem um pouco assim na vida real. Então não consegui dirigir direito, então tô esperando o meu carro ficar pronto pra eu conseguir dirigir. Porque quando eu pegar meu carro, eu vou dirigir com o marido algumas vezes pra ele me ensinar os macetes e tal, pra eu me familiarizar no nosso carro, pra eu conseguir dirigir sozinha uma vez. Aí eu vou gravar tudo pra vocês, quando eu for dirigir com o marido e quando eu for dirigir sozinha pela primeira vez. Mas, gente, aguardem, porque o carro ainda está no mecânico. E assim, gente, era uma meta pra mim tirar minha carta, porque eu queria muito ter essa independência, né? De eu poder, eu mesma, sozinha, pegar um carro e ir dirigindo até o mercado, dirigindo até a academia, dirigir até a casa do meu pai, a casa da minha avó e tal. Pra mim era uma meta pessoal. Eu ter essa autonomia, sabe? Não ficar dependendo de Uber, transporte público e tudo mais. Então esse foi um dos motivos que me impulsionou mais ainda a querer tirar a carta. Mas enfim, aconteceram esses percalços aí, né? No meio do caminho, esperar o carro arrumar. E eu vou atualizando vocês. Meu incentivo, tire a habilitação de vocês, sem medo. Ah, mas o que vai acontecer, gente? Deixa o medo pra depois. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te impedir de você atingir as suas metas pessoais. E é muito importante, gente, tirar a habilitação. Não sei como é que vai funcionar agora essa nova lei aí. Não pesquisei a fundo mesmo, porque eu já tinha assinado tudo que precisava assinar para eu poder tirar minha habilitação. Então eu nem pesquisei a fundo essa nova lei aí, mas pesquise, mas não deixe de tirar a sua habilitação. No total, gente, o quanto que eu gastei na minha habilitação foi 2.500. A taxa da autoescola, os exames médico, psicotécnico, o CFC e a autoescola mesmo foi R$2.500 e eu só tirei a B. Eu não tirei pra moto, só de carro mesmo, tá bom? E foi esse o vídeo, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se eu esclareci alguma dúvida sua, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, porque quando eu conseguir dirigir, eu vou gravar pra vocês. E deixa aqui nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas. E não desista, gente. Se você está no processo de tirar a habilitação, o medo vai sempre existir pra qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente só não pode deixar o medo paralisar a gente. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de deixar o like. Comenta aqui no vídeo sua experiência, sua dúvida. Deixa tudo aqui que eu vou estar olhando os comentários. Se inscreva no canal, deixa o like. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau!